Ou seja, times de peito aberto jogando só pela vitória no Maracanã. Esperamos um grande jogo entre brasileiros e argentinos. Ainda tem essa, né? Grande rivalidade. Dois países que monopolizam praticamente os títulos continentais. Um grande jogo, sem dúvida alguma. Tá aí a troca de gentileza das delegações com a equipe de arbitragem e a equipe do técnico Leonardo Jardim. Na tela, o Flamengo com Rossi no gol. Royal na direita, Ayrton Lucas na esquerda. Ortiz e Léo Pereira no miolo da zaga. Everton, Araújo e Jorginho, dois jogadores retornando de suspensão lado a lado. Carrascal, mais um pré-convocado para a Copa do Mundo. Ele deve defender a Colômbia, joga no centro com Luiz Araújo e Bruno Henrique nas pontas. E Pedro, que fazem 8 gols nos últimos 10 jogos, ele está voando. Distribuído taticamente assim a equipe do Flamengo no 4-3-3, com todos esses reservas aqui à disposição no banco. Se o Flamengo está pronto, a equipe da arbitragem também, todos do Uruguai. Esteban Ostoic, Martin Sopi, Horácio Ferreira. Boa sorte a todos eles lá na salinha do vídeo. O Leodan Gonçalves, que passem despercebidos, que a bola role legal, sem polêmica para a arbitragem, é o que a gente espera. Vamos ao Estudiantes, eliminado no Campeonato Argentino nas oitavas de final, vem dolorido, mas centrando força na Libertadores. Atenção, o Estudiantes na temporada tem 10 jogos. Como visitante, só uma derrota. O time é fortíssimo quando joga, inclusive, longe de La Plata. Os capitães frente a frente. Vamos para a disputa do TOS, a disputa da moeda. O Esteban Ostoic é quem comanda. Bruno Henrique já trocou a flâmula com o capitão de Estudiantes. E a gente vai escalar o time da equipe, a equipe do técnico Cacique Medina. A foto oficial do jogo. Estudiantes na tela para você. Muslera também está na pré-lista, deve jogar mais uma Copa do Mundo, é o goleiro. Vamos à defesa do time argentino. Messa está recuperado, de volta à lateral direita com Palácios, com Gonçalves Pires e Núñez. Hoje faz a lateral esquerda. Amondarain, Piove, os dois volantes. Os meias, Aguirre e Castro. O Estudiantes tem no ataque Palácios, olho nele, é pequenininho, é habilidoso. E o Carrijo, centroavante, o homem-gol. Está formado assim o time do Cacique Medina, com todos esses caras aqui à esquerda à disposição no banco de reservas. Muito bem, torcida do Flamengo marca presença. Maracanã não está tomado como a gente imaginava. Afinal de contas, a chuva vem castigando nas últimas horas a cidade do Rio de Janeiro. Neste momento não chove, é verdade. Tá aí, você viu o abraço do Leonardo Jardim no Carrijo. Eles trabalharam juntos no Mônaco, aquele time campeão francês. Era o time ainda de Mbappé. O Carrijo era reserva do Mbappé. Essa é uma história legal. Bom, o protocolo antirracismo, pregando o respeito da Conmebol como de costume, jogadores misturados no centro do campo. Que banco, hein? 3 jogadores que vão para a Copa do Mundo defender o Brasil. Danilo, Alexandro e um pouquinho mais à esquerda, o Lucas Paquetá. Que seja um grande jogo, que eles consigam entregar tudo que a gente espera. Em caso de vitória, o Flamengo confirma hoje a classificação. Onde não cabe dúvida, e a liderança do grupo. Que o respeito é titular. Respeito é titular. É a mensagem que a gente ouve no sistema de alto-falante. Você viu o Pedro cumprimentando a torcida do Flamengo aqui no setor norte. Está vivendo um grande momento a torcida do Estudiantes também. Como de costume, como faz a torcida argentina de uma maneira geral, faz barulho. Maestro, o seu primeiro destaque do jogo, boa noite. Boa noite, Guga, Roger, o pessoal que está com a gente. Eu acho que tem um olho nesse jogo de hoje, mas também tem uma esperança de dar os 3 pontos no jogo que temos lá em Medellín. E outra coisa é o seguinte, pelo jeito, o Leonardo Jardim já está pensando também no confronto contra o Palmeiras no próximo sábado, principalmente porque ele deixa os 3 jogadores convocados no banco para essa noite, por enquanto. Torcida do Flamengo pode se despedir a confirmar, né, todos os pré-selecionados de 9 atletas do elenco estelar do Flamengo, jogadores que devem partir rumo ao Mundial, rumo à Copa do Mundo. Muslera é o representante da Copa do Mundo do time do Estudiantes. O goleiro argentino aos 39 anos vai para mais uma Copa. Zera o cronômetro Esteban Ostoic.
E autoriza o uruguaio Esteban Ostojic. Bola rolando no Maracanã. Vamos juntos a partir de agora. Flamengo e Estudiantes. Penúltima rodada, fase de grupos Libertadores. Valendo a classificação para as duas equipes. O Flamengo depende só de si. Soma 3 pontos o time do Leonardo Jardim e já vai para as oitavas de final na condição de primeiro colocado. O Estudiantes, em caso de vitória hoje, ainda vai esperar pelo resultado um pouquinho mais tarde entre Independiente Medellín e Cusco. Deixa eu só corrigir uma informação, né? Quando eu olhei para o Esteban Ostojic, o árbitro uruguaio, falei com o Muslera, que joga na equipe argentina, ele vai para a Copa, naturalmente, defender também o Uruguai. Cacique Medina já posicionado ali na beira do campo. A bola sobe e cai no Carrascal. O Flamengo tenta armar o primeiro contra-ataque. Foi puxado, falta para matar o contragolpe e vem cartão. Piove joga amarelado a partir de agora. Ele é o atleta mais indisciplinado, o que mais recebeu amarelos na temporada do Estudiantes. E sem sujar o uniforme antes do primeiro minuto, fazendo essa falta, matando o contra-ataque, ele justifica a estatística e passa a jogar pendurado. E o Pires estava na cobertura, não tinha necessidade, né? Acho que o jogador dessas horas, ele arrisca, né? É a primeira falta, ele não vai me dar amarelo. Não foi o caso do árbitro Esteban Ostojic. Roger Flores, eu quero te ouvir. Boa noite, Roger. E aí, Guga, maestro, o pessoal que acompanha esse jogo com a gente. O jogo é muito importante para o Flamengo. Acho que quem entrar em campo e quem vai entrar no decorrer da partida não pode pensar nos 3 pontos que podem acontecer no duelo contra o Medellín. Tem que cravar hoje a classificação. O Flamengo é melhor, tem que ganhar bem. O Flamengo vem de 2 resultados em Copa do Brasil e no Brasileiro sem vitórias. E ganhando hoje dá moral para enfrentar o Palmeiras no sábado. Então tudo isso passa num jogo de Libertadores. Então é concentração total nesses 90 minutos para que todo esse entorno aconteça de forma favorável ao Flamengo. Estou contigo, muito além da pontuação, vencer o Estudiantes, um tetracampeão da América, quer dizer, ganha moral, Brasil e Argentina, uma rivalidade que pulsa e por aí vai. E além disso, né, Guga, brigar pelo time que fez mais pontos para ter algum benefício nas partes finais da Libertadores. Everton toca no Jorginho, outro que retorna da equipe. Luiz Araújo recomeça. Everton Araújo sai jogando por dentro. Ortiz abre a jogada com Léo Pereira. Aí o jogador da seleção brasileira que passe, bom passe. Léo Pereira para o Bruno Henrique. O Pedro está na grande área. Deixou quicar, perdeu contato com ela. O Bruno se perdeu pela linha de fundo em tiro de meta para o Estudiantes. E um detalhe, Guga, gosto da escalação do Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Para mim é o melhor jogador que o Flamengo tem nessa posição. Obviamente já tem uma certa idade, tem que monitorar os minutos que ele joga, mas ele é disparado para mim o mais eficiente, o mais importante, o mais decisivo, principalmente na região do lado esquerdo. É bem lembrado, Bruno Henrique pela esquerda como nos velhos tempos, nada de centroavante. Pedro, o dono da função, hoje começa entre os titulares. O Everton está voltando ao time de suspensão. Carrascal ganha mais uma oportunidade na equipe titular. Aliás, por falar em Copa do Mundo, Alexandro, Danilo, Léo Pereira e Paquetá pelo Brasil. Os uruguaios Varela, Arrascaeta já entrega a seleção tratando a clavícula e De La Cruz. Carrascal e Plata. Jogadores, o Carrascal pela Colômbia, o Plata pelo Equador, que devem jogar. 9 atletas do elenco do Flamengo podendo jogar a Copa. Algumas pré-listas ainda para serem confirmadas, né, na lista definitiva. Vem Carrascal, bola na esquerda, toca a bola o Flamengo. Carrascal balança da ponta, vem por dentro, vai para o chão, o árbitro manda seguir sem falta a ponta. Diz que o Carrascal se atirou. Castro toca a bola para o pequenininho, tem que tomar conta dele. O Palácios é bom de bola, faz a inversão. Castro, bola dividida, sobra ainda com a equipe do Estudiantes. O Gonçalves Pires abre para jogar. Volta com Tomás Palácios. Meia pressão. De pé em pé, Núñez tenta, a bola pega no Carrascal, vai embora, arremesso para o time argentino. Fala comigo. Guga, o desenho inicial da escalação do Estudiantes trazia Núñez pelo lado esquerdo. Mas nesses primeiros minutos a gente pode ver que ele está do lado direito e o Tomás Palácios faz a lateral esquerda. Pois é, o Benedetti é um jogador baixinho que é propriamente um ala, né? Um lateral típico e tal, que ataca. Parece que o Cacique Medina coloca um zagueirão, um grandalhão lá na esquerda para impedir a descida do Luiz Araújo. Tá aí o ex-técnico do Internacional na tela para você. Bola arremessada com força, Carrijo resbala de cabeça. Palácios fica com ela. Castro aparece para jogar na linha de fundo. Bem, chega bem Ayrton Lucas impedindo
o cruzamento e cedendo o escanteio. Tá aí o Thiago Palacios, que também está na pré-lista do Uruguai. É o camisa 10 do Estudiantes. Bola no quarto de círculo e vem com a canhota o Palacios. Todo mundo na boca do gol. O Estudiantes é forte pelo alto. Núñez vira atacante. Gonçalves Pires também. Os zagueiros estão lá. A bola vem na primeira trave. Sobre o gol, ela passa. Medina não acredita. É tiro de meta. Tem que tomar conta da bola alta dos caras. Tá aí, ó, 1,87 m para o Núñez. Ele veio para dividir. E para sorte do Flamengo, ela sobe no toque do Gonçalves Pires para fora do gol por outro ângulo. Subiu entre o Ayrton Lucas e o zagueiro que vinha às costas, se lamenta, o Tomás Palacios. Rossi, o ex-goleiro do Estudiantes, revendo a ex-equipe, vem para o tiro de meta. Olha como o Estudiantes adianta as peças para sufocar o Flamengo no campo de defesa. Léo Pereira faz a bola esticada, não brinca, faz o simples, coloca o Bruno Henrique para dividir. Ela chega recuada para o Muslera. O goleiro uruguaio fica com ela. Bola rolando também para partida entre Palmeiras e Cerro Porteño. Daqui a pouquinho a gente vai passar a rodada dos brasileiros. O que acontece lá a gente informa aqui. O Segue o Jogo ainda vem para atualizar logo depois do apito final. Toda a rodada brasileira na Libertadores com Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. Arremesso para o Flamengo. Ortiz se apresenta. O Royal não solta. Luiz Araújo também. Começa encalacrado o jogo. O Estudiantes encaixando a marcação em cima do Flamengo. Rossi sai jogando, faz o simples aqui embaixo com Ayrton Lucas. Palacios na marcação em cima dele. Léo Pereira domina, levanta a cabeça. Tem o Ortiz livre para jogar. O Flamengo toca pela primeira vez na bola. Os caras vão se soltando, vão entrando no jogo. Jorginho, bom passe, Royal de primeira, chama Luiz Araújo, levanta a cabeça, canetinha, para levantar a galera, para chamar a torcida. Toca curtinho até o Everton Araújo, vivendo grande fase. Não sei não se o Pulgar já não é banco do Flamengo, isso é tema para os nossos comentaristas no decorrer do jogo. Ayrton Lucas dá o tapa, tenta a caneta, tenta o traço, pega na marcação, Carrascal por dentro, Everton Araújo, corredor central, bate pro gol, Jorginho, dominou, bateu pro gol! Tiro de meta para o Estudiantes. Chega pela primeira vez. Leonardo Jardim gostou. De pé em pé. Tocou a bola o Flamengo. E o chute do Jorginho sobre o gol. E arriscando as jogadas individuais, né? Primeiro lá com o Luiz Araújo pelo lado direito e depois do lado de cá com o Ayrton Lucas, né? Que muitas vezes, numa jogada individual, você desmonta, bloqueia a marcação do time adversário. E aí, Roger, Everton Araújo ou Pulgar no par ou ímpar para o seu time hoje? Hoje em dia o Flamengo dificilmente ele tem, você separa aí 4, 5 titulares absolutos, né? Os outros vão mudando, tudo muito parecido, com a mesma qualidade. O Flamengo montou um elenco hoje com a questão financeira de altíssimo nível. E o Everton, para mim, cresceu muito nas mãos do Jardim e, obviamente, com mais sequência do que o Pulgar, vem mostrando toda a sua qualidade. Mas eu acho o chileno ainda muito bom e acho que quando ele estiver recuperado, ele pode retomar sua posição titular. Vem pro ataque, atenção, Palacios! Bate para fora, futebol na Globo. Aqui é emoção. Claro, onde tem torcida, tem 5G com armazenamento na nuvem. Uma história de amor e luta no sertão. Hoje tem Guerreiros do Sol na tela da Globo. É logo depois de Segue o Jogo. Guga, já deu para notar aqui um papo do Léo Ortiz com o Léo Pereira por causa do posicionamento defensivo deles nas bolas paradas. Aquele cruzamento perigoso com a cabeçada do Estudiantes gerou esse papo. O Léo Ortiz observou que o Estudiantes está pondo 2 jogadores em cima de cada zagueiro do Flamengo para atrapalhar a movimentação deles nessas bolas. Mais uma vez o Estudiantes tentando sufocar o Flamengo no campo de defesa. O Rossi quebra, manda lá para frente. Jorginho divide de cabeça, a bola cai no Castro. Coloca no chão, Carrascal vem para marcar. Luiz Araújo carrega com a perna esquerda, toca no Carrascal, colombiano, balança. Jorginho desmarcado. Tá aí o motorzinho, a cabeça pensante na meiuca do Flamengo.
Ele toca no Léo Ortiz, daí ao Pereira. Ayrton Lucas abre para receber, está encaixada a marcação do time argentino. Ayrton Lucas vem da ponta por dentro, adianta demais, faz a inversão, vai ficar presa a bola ainda assim, Luiz Araújo. Se antecipou, lançou o Royal, espremido na linha de fundo, vem Palácios na marcação em cima dele. É só tiro de meta para o Estudiantes. Os caras estão num apetite, olha só. O Palácios vibrando na cara do Royal. Há pouco o Carrascal tentou cavar uma falta e ouviu um montão também. Além da bola, tabela de classificação, valendo a liderança, né, e vaga para a próxima fase. Tem todo um jogo mental de brasileiros contra argentinos. O Guga, e tem também um resquício do jogo lá de La Plata, né? O Palácios deu uma entrada dura na canela do Bruno Henrique, depois não foi cumprimentado pelo Danilo no fim do jogo. Tem um resto de polêmica lá de La Plata. Os primeiros números do jogo, você acompanha aí a estatística da partida. Flamengo dentro da característica dele, né, com a bola no pé, trabalhando mais passes e ficando mais tempo com ela sob domínio. E no duro, uma chance para cada lado sobre o travessão. Vem bem no desarme, Bruno Henrique ajudando bastante a defesa, ainda assim o arremesso é para o time do Estudiantes. Jorginho, limpa de letra, toca de letra, Pedro domina, penteia, segura o passe. Estudiantes fechando muito bem os espaços, não deixando o Flamengo trabalhar à vontade. Léo Pereira, zagueiro canhoto do Flamengo, sai jogando com o Ortiz. Passamos de 11 minutos. É só o primeiro tempo, tá só começando. Libertadores, quinta rodada, penúltima. O jogo do turno deu empate 1-1. Ayrton Lucas vem para a tabela. Bruno Henrique devolveu para ele. Pequenino, Palácios caiu sem falta. Ayrton Lucas faz a inversão. Pedro aparece no meio do caminho, domina. Jorginho por elevação para o Bruno Henrique. Fica muito mais para o Muslera fazer a defesa. Vamos nessa então, com a rodada dos brasileiros na Libertadores. Bom, o Fluminense bateu o Bolívar por 2-1. Só se classifica o Fluminense se vencer o Laguaira e o Bolívar não bater o Rivadavia na última rodada. Essa é a condição. Tivemos também o empate entre Boca e Cruzeiro 1-1. O Cruzeiro segue líder e só precisa vencer o Barcelona de Guayaquil, que está eliminado e é a lanterna. Always Ready, Mirassol, 2-1 para o Mirassol. Esse jogo saiu da Bolívia devido às condições políticos sociais por lá. Facilitou a vida do Mirassol, que fez a parte dele, está classificado e líder. O primeiro brasileiro classificado na Libertadores. Palmeiras e Cerro, líder e vice-líder jogando nesse momento. Amanhã termina a rodada com Peñarol e Corinthians. O Corinthians está brigando com o Flamengo pela primeira colocação geral. Vem para o ataque o Amondaraim. Carrega o volante, levanta a cabeça, cruza na marca do pênalti. Bola dividida do Ortiz. Vai para fora, é arremesso para o time argentino. É a jogada característica do Carrillo, com 1,87 m. Camisa 9 do Cacique Medina. É bom pelo alto. Thiago Palácios na bola. Já deu um susto por cima o time do Estudiantes. Você viu ali Castro na grande área. O Flamengo se posiciona. Levantamento na primeira trave. Tira bem Bruno Henrique. Tira na contramão, linha de fundo. É outro escanteio para o Estudiantes. Sem pressa nenhuma, né? Pra bater. Tanto ele como o Muslera quando a bola sai na linha de fundo aqui. Palácios de novo. Com a canhota, levantou forte, segunda trave, passa pelo Rossi. É outro escanteio, teve um desvio rubro-negro no meio do caminho. Estava pronto o Nunes para cutucar pro gol, foi o próprio Rossi que triscou nela. Mas achei que tocou no zagueiro do Estudiantes depois. No Nunes? Não, no Nunes. Bom, a arbitragem deu posse de bola para o time argentino. Todo mundo na boca do gol. Aguirre agora é quem bate. E o árbitro Esteban Stoic chama os dois de canto. Jorginho e Amondaraim, que estão se estapeando, dividindo espaço na grande área.
Maestro Júnior deu o recado há pouco. Estudiantes com aquela cadência, mastigando o jogo, sem pressa. Aguirre, pé direito, levantou, fechada na primeira trave, ela passa por todo mundo. Passa a extensão da grande área, cai no Everton Araújo. Ele protege a Mondaraim contra ele. Arremesso para o Estudiantes ainda no ataque. Rondando a grande área do Flamengo. Escapou Palácios, rola, corredor central. Flamengo todo correndo atrás da bola. Vem para o ataque o Estudiantes. Royal para fechar o espaço. Balança Aguirre. Royal ganha. Se sair é outro escanteio para o time argentino. Ao fundo cresce o som ambiente da torcida do Estudiantes. Los Pincharratas, como são conhecidos na Argentina. Mais apreensiva de momento a torcida do Flamengo. Seguidos escanteios e a bola circulando a grande área do Rossi. Vem Palácios, ele atravessou o campo. Vai lá com a canhota para fazer o levantamento. Sugere uma bola aberta na primeira trave. Pedro bem. Carrascal vem para brigar. Essa segunda bola é importante. Royal tenta ligar o contra-ataque. Luiz Araújo toca para trás. Everton Araújo. Pedro dá o carrinho. Já recupera o Estudiantes. A Mondaraim vem para dividir. Tá sozinho Ayrton Lucas. Ameaça a jogada. Sai jogando um pouquinho mais atrás. Léo Pereira. Tá caído o jogador do Estudiantes. Enervando a torcida do Flamengo. O árbitro diz que houve ali um choque. Tá caído Nunes. Jogo parado. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Bet365. O extraordinário acontece aqui. Marcelo corrige a informação, amigo. Eu vou insistir no tema das bolas paradas, principalmente escanteios, e a dificuldade do Flamengo, principalmente dos zagueiros, de leitura do que está fazendo o Estudiantes. Isso aconteceu a ponto de o Léo Ortiz ficar pedindo alteração, pedindo informação ao José Barros Leonardo, que é um dos auxiliares técnicos do Leonardo Jardim, o que é mais especializado em bolas paradas. Eles começaram a fazer uma marcação zona, não estava dando certo, eles não estavam achando o jogador que tinham que marcar, estavam ficando presos em bloqueios, e agora, no último escanteio, eles saíram um pouco mais da linha da pequena área para tentar achar esse jogador da marcação individual. Léo Pereira. Faz o balanço Flamengo de um lado para o outro, muda ao lado da jogada. Bola lançada para o Royal, muito forte. Agradece Muslera para ficar com ela. O Flamengo está trabalhando pouco essa bola, principalmente com o seu setor de meio campo, né? Essa bola alongada pelo Léo Ortiz, o Léo Pereira já alongou para o Bruno Henrique uma bola também. O Flamengo tem que começar a ter as rédeas da partida, dominar o jogo. E isso acontece quando você tem posse de bola, quando você começa a aproximar seus jogadores, Jorginho, Carrascal. Carrascal está jogando muito perto do Pedro, ele pode recuar um pouquinho para jogar no meio campo e aproximar do Jorginho e do Everton. Os jogadores de lado também, principalmente o Araújo, que usa a perna esquerda e consegue vir por dentro. O Flamengo está alongando demais e dando a posse de bola para o Estudiantes, que começa a trabalhar à vontade na partida, incomodar o Flamengo. Falta de ataque, o Palácios empurrou pelas costas o Ayrton Lucas. Maestro, quero te ouvir. Começo de jogo, o que é que você está vendo? Tem uma certa dificuldade, porque eles fazem os três setores, né? Em alguns momentos fazem a marcação na saída de bola. Mas daqui a pouco você vai ver que eles estão, todos eles, né, os três setores, em 20, 30 metros. Então não tem como você fazer esse lançamento vertical. Vai ter que ter paciência, virar essa bola de um lado para o outro, e a infiltração, não só do Emerson Royal, como também do Ayrton Lucas, pode ser uma arma, e o Bruno Henrique jogando aberto. Quando fica mano a mano, a possibilidade dele ganhar na velocidade é muito maior. Bruno Henrique na velocidade. Enfia, bom passe, ótimo, desceu Ayrton Lucas, chegou cruzando de primeira, parece resvalar no Ayrton Lucas. A torcida vai à loucura, o Bruno Henrique também, todo mundo pedindo esse escanteio, ele dá só tiro de meta. Vamos rever. Ayrton Lucas.
Núñez e Ayrton Lucas, que vai à loucura, queria o escanteio, Muslera agradece o tiro de meta. O Globo Repórter vai mostrar histórias sobre o cangaço, as origens desse movimento que marcou o Nordeste do Brasil. É sexta, gente, depois de Guerreiros do Sol, Globo Repórter. Se deixar, eles demoram 6 meses para bater o tiro de meta. Jorginho, Everton, toca atrás no Léo Pereira. O Ortiz está invertido, jogando um pouquinho mais pela circunstância aqui na esquerda. E o Léo Pereira, que joga pela canhota, está lá na direita. Daqui a pouquinho eles trocam 0 a 0. Não chegamos nem à metade do primeiro tempo. Reparem, canto alto à esquerda, reloginho marcando 20 minutos. Tem muita coisa para acontecer. Clássico do futebol sul-americano. 4 títulos de Libertadores para cada 2 campeões do mundo, medindo força. Brasil e Argentina. Empatados, inclusive, em número de títulos da Libertadores, somando-se todos os clubes. Além de 2 empatados, também 2 tetras para Flamengo e Estudiantes. Bruno Henrique domina na meia esquerda, vai para cima, traz linha de fundo, 3 contra ele, ganha Bruno Henrique, acaba fazendo a falta, o jogo está parado. Aí o Bruno invadindo a grande área, foi só acompanhado pelo Mesa. E depois acabou fazendo a falta. O Muslera está tomando conta do jogo, né? Mais uma vez, larga a bola, vai lá na frente. O juiz agora veio falar com ele, falando, ó, vou acrescentar e tal. Mas ele está enervando demais a atmosfera aqui do Maracanã, principalmente os jogadores do Flamengo. O juiz tem que tomar uma decisão, né? Olha lá, mostrando o relógio, mas tem que advertir, né? Não adianta só isso. Pedro está cobrando 5 minutos para bater a bola parada, para bater uma falta. E assim os argentinos vão picando o jogo, enervando a torcida e o time. Domina Palácios. Carrega, enfia, bom passe. Ortiz chega agora na cobertura, tem que fechar o chute bem, Léo Ortiz. Rápido o zagueiro. Tem que tomar cuidado com o Aguirre lá na ponta esquerda. O Royal está caído, o Flamengo momentaneamente com 1 a menos. O árbitro não autoriza o arremesso para atendimento do atacante do Flamengo. Regressiva da Copa do Mundo. Brasil, faltam 22 dias. E a Globo com mais de 500 profissionais do Brasil, México, Estados Unidos e Canadá para contar tudo para você. Acho que está sangrando o Royal, porque o jogador do Estudiantes está pedindo de novo departamento médico já há algum tempo. No jogo do Flamengo Estudiantes em La Plata, ele também teve aquele sangramento no nariz, apanhou muito naquele jogo. De novo o Emerson Royal passando por isso, contra o Estudiantes. Deixa eu aproveitar essa imagem, esse momento, essa situação, para contar uma novidade para vocês da Copa do Mundo. O jogador machucado que receber atendimento médico dentro de campo a partir da Copa do Mundo só voltará a campo depois de 1 minuto fora das 4 linhas. Isso se a bola estiver parada, pelo menos 1 minuto. Se o lance não parar, ele pode somar 1, 2, 3 minutos até paralisar a partida. É para evitar cera, é para evitar picar o jogo. Não é o caso do Royal, que está sendo atendido. Vamos tentar ouvir aí a orientação dos técnicos. Escuchá, seguimos igual, nada más que ahora un cambio. Mikel va por afuera, vos vas por dentro. Está lo mismo, vos seguís lo de Ayrton Lucas y vos como interior ahí. Está por la presión, para no descender tanto. Escuchá, estamos bien, hay que seguir sosteniendo línea. No están buscando las espaldas. Tá? Agrandemos quando tienen los centrales. Ojo, Eric, que Bruno ele tira muito. Quando a gente tá girando a bola, você tá com o cara é zagueiro. Se você baixar, ou você vai ficar sozinho, porque eles estão tentando fazer o nome. Ou ele vai vir e vai criar um espaço para alguém, entendeu? Mister, en esa situación, ¿bajo un poquito a recibir o mantengo ahí? Não, baixas, recebes as suas e depois vai. Olha, em vez de ser a bola assim direta, você fez assim mais cruzada. O Carrascal foi justamente no caminho do Roger.
que dizia ver o Carrascal muito próximo ao Pedro. Aí ele estava perguntando para o Leonardo Jardim se ele baixa um pouco mais para receber a bola, para participar mais do jogo. Exato, porque hoje ele faz a função desse posicionamento, né? O homem cerebral, aquele que precisa tocar na bola o tempo todo, aproximar quando tiver apertado os volantes para poder segurar essa bola e tentar algum giro, para aí sim acionar os homens de fora e principalmente buscar uma tabela por dentro com o Pedro. E o Jorginho com o Luiz Araújo, o que é que você ouviu, maestro? Era um zagueiro que está marcando como lateral, né? Então puxa ele para que o Emerson Royal possa entrar. O posicionamento do Carrascal tem que ser aquele posicionamento do número 10 entre a zaga e os dois homens que ficam à frente dessa zaga para poder jogar naquele espaço ali. Os técnicos e atletas falam lá, os nossos comentaristas leem o jogo para você aqui em cima na cabine da Globo. Vamos para a partida, 25-0-0 é só o primeiro tempo. Ataca a cabeça, cruzamento com a canhota, tira Léo Ortiz. Bola fica oferecida ali na entrada da grande área do Flamengo. Pedro toca de calcanhar, vai Carrascal, acredita, coloca no chão, olha o Bruno Henrique, pediu, partiu, a cobertura foi bem feita. Se sair é escanteio pro Flamengo, desenhado contra-ataque. O Estudiantes vai marcar o Flamengo lá no campo de defesa rubro-negro e é uma questão de matemática. Muita gente no ataque, sobra espaço nas costas. O Flamengo estilingou e quase conseguiu o contragolpe mortal. Escanteio. Bruno Henrique é ótimo de cabeça, Léo Ortiz também. Todo mundo na boca do gol. Tô vendo o Léo Pereira se fingindo de morto lá na segunda trave. Carrascal vem no primeiro pau. O Royal tenta o toque de calcanhar. E o árbitro dá tiro de meta para desespero dos jogadores do Flamengo que queriam outro escanteio. É posse de bola para o time da Argentina. Gente, Brasileirão, atenção, hein? Sábado, a partir das 4h30, tá? São Paulo e Botafogo, Vitória e Internacional. Bora para o jogo, aquece a rodada, sábado às 4h30. Sábado, isso mesmo, ao vivo. Toca de cabeça Everton Araújo. Royal, também de cabeça. Luiz Araújo, para ninguém. Se desfaz da bola, o Pedro vai dar o primeiro combate para tentar roubar. Muslera recebe. É louco, Bielsa ainda não soltou a lista definitiva. O Muslera está lá. Com Arrascaeta, com Varela, com De La Cruz. Todo mundo na pré-lista do Uruguai. Emerson Royal no arremesso. Sangrando bastante ainda a região ali do nariz do lateral do Flamengo. Bola tocada atrás, Léo Ortiz manda lá para frente. Carrascal deixou quicar, acabou perdendo o tempo da bola. Mesa com a canhota tira. Everton Araújo vem de cabeça, ele é forte. O Carrijo também. O jogo fica mais brigado e mais no alto do que propriamente jogado. Pedro tenta o lançamento, que tapa do Pedro, hein? Dominou no peito, agasalhou e abriu. Bruno Henrique, Carrascal protege, Ayrton Lucas chega cruzando de primeira, é outro escanteio para o Flamengo. Jogo de paciência, disse há pouco o Maestro Júnior. Ninguém chega com muito perigo, muitas disputas, provocações de lado a lado e 0-0. Vamos ganhar, Mengo, é o que eu ouço. É o recado da Magnética aqui na arquibancada do Maracanã. Vem Carrascal, pé direito, bola fechada. Muslera na ponta do dedo, fica com ela. Sai jogando o time do Estudiantes. Amondarain, marcado pelo Léo Ortiz. Esse garoto é bom de bola, tem só 21 anos. É a prata da casa do Estudiantes, que pretende vendê-lo para fazer grana muito em breve para a Europa. Tá aí ele com a bola. Aquele típico jogador que tem estatura, é o meio-campista moderno, que marca, que defende e aparece para jogar no ataque também. Tá aí ele, ó. Dominou o lateral da grande área, tentou girar. É o Ortiz, bem. Fechou a porta para ele, arremesso para o time do Estudiantes. Olha, paciência de mamute, hein? Olha o tempo que eles estão tomando para recolocar a bola em jogo. Tomás Palácios. Agora sim, coloca em jogo. A bola está viva na grande área. Bruno Henrique foi empurrado.
O árbitro demorou, mas deu. Falta para o Flamengo, falta de ataque. Hoje Ayrton Lucas é titular. Está no banco de reservas do Alexandro. Royal. Aguirre volta para marcar. Royal coloca o Luiz Araújo para correr. Protegeu bem. A bola escapuliu. Chega Gonçalves Pires na cobertura. É isso, é uma bola que escapa. É um lance de inspiração. O jogo tá truncado, tá treta. Léo Pereira. Jorginho aparece para jogar. Tem um pouquinho mais à frente o Ayrton Lucas. Domina. Contra dois, tem que soltar Ayrton Lucas. Se perdeu com bola e tudo pela lateral. Levando à loucura a torcida do Flamengo presente aqui abaixo da cabine da Globo. Gente, só para contextualizar, o Flamengo espera confirmar os 3 pontos do jogo contra o Independiente Medellín pelo cancelamento embasado no artigo 24.2 do Código Disciplinar. Tem, inclusive, história já, né, em cima disso, envolvendo brasileiro, recentemente, Fortaleza e Colo-Colo, jogo em Santiago, no Chile. Mas a Conmebol ainda não confirmou, não terminou o julgamento, recebeu há pouco a defesa do Independiente Medellín. O passe para o Pedro não entra. Posse de bola para o Muslera. Então a situação de momento é 1 ponto separando o Flamengo líder do grupo e o próprio Estudiantes vice-líder. A se confirmar os 3 pontos e os 3 gols, né? WO 3-0. O Flamengo iria para a melhor campanha geral da Libertadores. A se confirmar. Ortiz domina, gira, sai jogando. Bruno Henrique. Tá marcado, tem que soltar. Everton Araújo, Pedro de primeira, aí fica legal. Luiz Araújo colocou Bruno para correr. Ó, o Muslera atento. Jogando como se fosse zagueiro da sobra o goleiro. Você vê, a zaga joga ela muito adiantada. Então, existe um espaço muito grande, né? Entre essa zaga que joga quase no meio campo e o Muslera aqui. Ele fica praticamente como um líbero, como aconteceu agora. Se acertar esse passe com precisão, vai conseguir uma boa chance. Carrascal. Jorginho de primeira desafoga o time, coloca o Ayrton Lucas aqui livre para jogar. 32 passados, é só o primeiro tempo. Carrascal domina, levanta a cabeça, lança, Royal nas costas da marcação. Passa bem pelo Tomás Palacios, toca atrás, Luiz Araújo. Abre de novo, Aguirre volta para marcar. Toca no Aguirre, sai, arremesso pro Royal, arremesso pro Flamengo. Recomeça o Flamengo, Everton Araújo, Jorginho, toque de primeira, não entra. Palacios vem buscar, briga bem Jorginho, sem falta. Carrascal lançou pro Henrique, vai pro chão, e aí? É pênalti! Pênalti pro Flamengo bater! O que é a marcação, pressão? O que é morder na saída de bola do adversário? O Flamengo rouba a bola e pega desprevenido o time do Estudiantes. Pênalti em cima do Bruno Henrique. O árbitro em campo deu Messa e Bruno Henrique. Bruno Henrique e Messa. É pênalti, ele tropeçou, não tem o que fazer. Agora só tem um detalhe. Se é dentro da área ou fora, né? Porque tem um tropeção ali praticamente em cima da linha. Acho que o VAR deve estar analisando só isso, porque que acontece, o toque acontece, né? É imprudente o lateral do Estudiante. Ele ficou perdido, né, Raja? No primeiro toque ele foi muito rápido. Quando ele foi prestar atenção, o Bruno Henrique já tinha dado o pique curtinho na frente dele. Lance na salinha do vídeo sendo analisado pelo Leodan Gonçalves. A torcida do Flamengo espalhada em todo o Brasil esfrega as mãos. Espera pela confirmação do pênalti que foi dado dentro de campo na decisão do uruguaio Esteban Stoic. Muslera, experiente, 4 copas na bagagem, bota pressão para cima do árbitro. Que passe do Carrascal! E tropeçou o Messa no Bruno Henrique. A dúvida levantada pelo Roger, foi dentro ou foi fora? Foi fora ou foi dentro? Tem a questão de começar uma falta fora da área e terminar dentro. Esse é o toque. Então... Pé esquerdo do Messa na perna esquerda do Bruno Henrique.
E aí o que vale vai ser a interpretação. O primeiro toque é fora da área, né? Deu para ver claramente. Se ele entender que essa falta continua dentro da área, termina dentro da área, é pênalti. Se ele só interpretar... Isso. Olha só, o Paulo César Oliveira, nosso consultor de arbitragem, viu o toque no pé fora da área. Mas na interpretação do Paulo César Oliveira, o que derruba de fato e para terminar a falta do Bruno Henrique é o braço do jogador do Estudiantes. Ou seja, para o PC, ó, o VAR, uma figura conhecida aqui no Maracanã. Bom, está sendo analisado no VAR. Para o nosso consultor de arbitragem, pênalti. Pênalti bem marcado pelo Esteban Ostojic. O Leodan Gonçalves está falando com ele no rádio comunicador. Bom, a imagem fala por si. O Leodan Gonçalves recebeu Esteban Ostojic a orientação de que foi fora da área. Ele vai para a beira do campo. Ele já deu, aliás, a falta depois da checagem. Ele já informou aqui, Guga, que foi fora. Fora. Está sinalizando a falta. Ele já reviu o pênalti e deu falta. Tá aí. Agora, perna esquerda do Messa. Ele não entendeu que a mão esquerda do Messa teve impacto nas costas do Bruno Henrique, por isso ele vai dar a falta e não o pênalti. E deu cartão amarelo pro Messa. Exato, aquilo que eu estava falando, né? Então a falta começou e terminou no toque fora da área pela interpretação do árbitro, né? Ela não terminou dentro da área com o braço do Messa. Falta, portanto, para o Flamengo, a um passo da risca frontal da grande área. E cartão para o Messa pela falta. 4 minutos de paralisação, aperta a chuva no estádio do Maracanã. Ao fundo você observa mais um ingrediente para o jogo. Choveu bastante nas últimas horas, desde ontem na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver se isso vai carregar, pesar ainda mais o gramado, que está em excelente condição na drenagem. Não é besteirinho que tem chovido na cidade do Rio nas últimas horas. Maestro, você como especialista, por cima da barreira, no contrapé do goleiro, é força, jeito. Olha a câmera colocando o ângulo de visão do Léo Pereira e do Carrascal, os batedores. Bem, normalmente ali você tem o pé direito, né? Para fazer a curva, ela fugindo do goleiro. Mas o pé esquerdo também, pelo lado de fora, ele é possível dependendo do posicionamento da barreira. Só que essa barreira, ela vai se adiantar e demais. Ele não vai ficar no posicionamento que seria de 9,15 metros. O Flamengo tem duas opções. Léo Pereira com a canhota. Já guardou de falta, inclusive, na temporada. Ou Carrascal, que é destro. Eles analisam. Você vê ali Palácios atrás da barreira para evitar o chute por baixo. Autorizado, 37, primeiro tempo. Carrascal veio, só ameaçou. É Léo Pereira quem bate. Muslera, não foi na dele. O Léo Pereira queria o contrapé do goleiro uruguaio, que liga rápido o contra-ataque com o Messa. Ayrton Lucas deixou a bola quicar. Ayrton Lucas recua. Rossi evita o escanteio com a canhota. Manda lá pra frente. Jorginho, dividida. Tocou na Mondaraim e sobra ainda com o Castilho de calcanhar. Ele toca bem na cobertura o Jorginho. De trivela, Léo Ortiz manda lá pra frente. Pedro vem pra fazer a proteção. A bola sobra aqui atrás com o Piove. Bruno Henrique aperta, vai dar pressão em cima do Muslera. De primeira manda lá para frente. Ortiz. Só ajeita Palácios. O Flamengo tenta apertar mais uma vez na saída para o jogo do time argentino. Jorginho, bem. O jogo está de muito perde e ganha, né? Muita transpiração, nem tanta inspiração. Tem muita coisa para acontecer, tá 0-0. A Mondaraim. Ayrton Lucas manda lá para frente. Deixou quicar o Bruno Henrique. Recuperação da zaga argentina. 39, primeira etapa. O Flamengo tem mais a bola. E curioso, né? Estudiantes tem mais finalizações.
Mas é uma bola que o Flamengo não consegue dominar a partida, né? Por mais que a gente tenha quase 60% de posse de bola para o Flamengo, é uma posse de bola que o Flamengo não domina o jogo, né? Um jogo muito picado, você acabou de falar, né? Muito perde e ganha, vai lá. Castilho de cabeça para o Palácios. Bem na cobertura, o Ortiz. Posse de primeira, devolve. Quer dizer, é uma posse de bola. Aí, ó, olha aí, ó. Toque deixa eu ver esse lance. Royal, toca de cabeça. Aguirre na marcação, bem Royal. Ganhou na força. Sai jogando, na moral, capricha na transição. Luiz Araújo, que passe! Devolveu para o Royal, ele tem força. Palácios vem para a marcação, Royal errou o passe. O Flamengo perde um pouquinho de tempo na transição, ainda assim toca no Luiz Araújo. Perdeu. Escolheu o lado errado da jogada, acabou perdendo o Luiz Araújo. Castilho na dividida com o Ortiz. Complemente, Roger. Não é isso, o Flamengo tem qualidade para envolver o adversário. Não conseguiu até o momento, né? Essa bola está muito dividida o tempo todo. Viva, né? Bruno Henrique dá o tapa, linha de fundo, ataca o Flamengo. Cruzamento em cima do Nunes. Arremesso para o Flamengo. Tá elétrico, né? Você vê, nenhuma grande finalização, oportunidade de gol. Mas o jogo está vivo, muito perde e ganha. A impressão que a gente tem é que a qualquer momento algo pode acontecer e para qualquer lado. Bola lançada do Ortiz. Essa bola esticada dele é boa, quase. Essa jogada invertida é a melhor opção que o Flamengo tem, principalmente para quebrar, né? Essa marcação que é feita. E quanto mais o jogo ficar acelerado, melhor é para o Flamengo. Você acabou de falar aqui, né? Um jogo de perde e ganha. Mas esse jogo favorece exatamente ao Flamengo. Se deixar o jogo ficar picotado, olha o que acontece. Futebol na Globo, aqui é emoção. Hyundai Creta, impressionante em cada detalhe, dentro e fora de campo. Novidade para... E Muslera quase deu para o Luiz Araújo. Eu ia dizendo que novidade também para a Copa do Mundo, além dos 5 segundos, né, que a arbitragem já tem ficado de olho com a posse dos goleiros, né, bola em mãos, e se estourar o tempo escanteio para o adversário, teremos em arremesso também, assim, ó, por exemplo, nesse lance, o árbitro vai abrir a contagem. Se ele não soltar a bola dentro de 5 segundos, é reversão. A partir da Copa do Mundo que está se aproximando, faltam 22 dias. A Globo conta tudo para você. Até o Jorginho, né? Tem muita qualidade, errando passes bobos, jogando essa bola para lateral. Eu tô curioso para ver os acréscimos, né? Porque só no pênalti que foi revertido para falta, 4. Parada para hidratação, 3, 7. Pelo menos tem que ser 10 minutos, né? Com essa cera toda que os argentinos fizeram. A pressa deles, ó. Bom, a bola quica, Rossi tá absoluto para ficar com ela. Mas está falando aqui sem chances. É pelo estilo de arbitragem da Conmebol. Ayrton Lucas enfia, bom passe do lateral, atenção, Bruno Henrique tá na grande área, acabou perdendo na tentativa do drible. Nunes melhor do que ele, evita a saída. Agora sim ela sai em arremesso. Ayrton Lucas na bola. Jorginho. Ortiz. Em São Paulo, 0 a 0 para Palmeiras e Cerro por enquanto. Daqui a pouquinho o show do intervalo vem. O Júlio Oliveira vai contar os lances do empate parcial lá. Lá tá valendo também, disputa por vaga nas oitavas e liderança. Bruno Henrique toca no Carrascal, ele domina contra 2 jogadores, foi parcialmente desarmado, volta no Ayrton Lucas. Pacientemente trabalha de pé em pé o time do Flamengo. Everton Araújo de volta para o Jorginho, daí ao Léo Pereira. Jorginho. O Flamengo está iniciando aqui uma sequência de 4 jogos em diferentes competições. Brasileirão, Libertadores, em casa, diante da sua torcida, depois de um período fora. Ayrton Lucas. Nessa câmera aberta, Carrascal do ladinho do Pedro, né? Muito afundado. Bola esticada do Jorginho, espetacular do peito do Bruno Henrique, dominou o Pedro, girou pro gol, pega em cima da marcação.
E sai em arremesso para o Flamengo. Que passe do Jorginho. Maestro Júnior tem dito. A inversão pode ser uma boa. Léo Ortiz quase deixou o Bruno Henrique na cara do gol. E agora foi a vez do Jorginho. Os bons lançadores do Flamengo. Quando o jogo está encalacrado, o Flamengo conta com os passes, com as bolas compridas desses caras aí. Luiz Araújo, marcação do Aguirre para cima dele no primeiro combate. Traz por dentro, cruzamento. De cabeça afasta Gonçalves Pires. Vamos ver quanto tempo a ser acrescido. Vai subir a placa. Mais 5. Pô, ele tá de brincadeira. Ele tirou o tempo do jogo, né? Só o tempo do VAR foi isso aí. 5 minutos mais. Jorginho. A bola vai voltar para o Léo Ortiz. Bola cavada. Royal. O Pedro está na grande área. Que chapéu! Adiantou demais. A intenção foi boa, a execução nem tanto. Ortiz. Cuidado com o passe aí. Jorginho. Ganha na bola dividida em cima do Palácios. Léo Pereira. Bruno Henrique. Para pegar em progressão, em velocidade do jeito que ele gosta. Preferiu o passe para o Carrascal. Ele pisa na bola, volta Ayrton Lucas. Toca um pouquinho mais atrás. O Flamengo inteirinho no campo de ataque. Jorginho, Léo Pereira acelera o passe, muda o lado da jogada, desafoga o time. Léo Ortiz é um armador também na zaga do Flamengo. Luiz Araújo, Royal. Ortiz para o Léo Pereira. Flamengo valorizando a posse da bola. Jorginho. Ayrton Lucas. Carrascal partiu para a linha de fundo. Deu o corredor então para Ayrton Lucas. Everton Araújo toca de lado. Jorginho levantou a cabeça. O Pedro pediu a bola, né? Mas o Jorginho preferiu caprichar no passe. Esperar o momento certo mesmo de tentar enfiar. Ortiz de volta. Luiz Araújo. Para mais de minuto, o Flamengo com a bola no pé, trabalhando o Estudiantes de um lado para o outro. Mas é exatamente isso que tem que fazer, com paciência, para poder ter e encontrar a brecha para o passe final. Carrascal de primeira, Bruno Henrique, capitão, tentou fintar, acabou perdendo. Se atrapalhou ainda o Piove, a bola sobra. Bessa manda lá para frente. Carrilho de cabeça, volta com Léo Pereira. 2 dos 5 acrescidos já se foram. Jorginho lança, Bruno Henrique, tenho dúvida quanto à condição dele, dominou, atenção, não subiu a bandeira, aparentemente condição legal, toca atrás, Carrascal, bateu pro gol e agora sim o Bandeira levanta, marcando o impedimento. Seguiu o protocolo, deixou o desfecho da jogada e é posse de bola em impedimento pro Estudiantes. Impedimento nesse lance aí. No próximo jogo, em que jogo? Líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo e Palmeiras, sábado às 9 horas da noite. O Globoplay em qualquer canto, do jeito que você quiser, onde você estiver, mostra o Sport TV também ao vivo. Chega o Dia das Crianças, mas o Muslero não bate o tiro, a falta, né? O impedimento. E a ordem vem sempre do Cacique Medina ali do banco, viu, Guga? Faz um sinal para ele esperar o máximo que puder. Escorregou. Para sorte dele é que a bola foi para fora. A torcida do Flamengo vai afora tirando onda com o uruguaio. E acho que ele tá pedindo tratamento. Ih! Exato, tá alongando a perna direita ali. Deu outro jeito de atrasar. Quer dizer, além de tomar tempo para bater a falta, ele ainda mete uma confusão. O juizão tá indo na dele, hein? Então, o juiz se aproxima, ele levanta. O Guga, esse expediente só vai modificar se por acaso o Flamengo fizer o gol. Porque se o jogo continuar empatado, a gente viu desde o primeiro minuto, né? Que foi sempre com esse intuito de gastar o tempo. Everton Araújo. Manda lá pra frente. Briga, vem pro ataque, Castro. Sem falta não, ele dá a falta para o time do Estudiantes. Esse empate pode até servir, mas aí o Flamengo tem que esperar a confirmação, o encerramento do julgamento da Conmebol, dando os 3-0, os 3 pontos naturalmente contra o Independiente Medellín. Palácios levanta, tira bem Ortiz, Pedro, Jorginho, agora é a hora.
Domina Jorginho. Espera o tranco da Mondaraim. Jorginho levanta a cabeça, coloca o Luiz Araújo para correr. Vai para cima dele. Tomás Palácios está correndo para trás. Luiz Araújo levantou para o Bruno Henrique. Tira de cabeça a marcação. E sobra com o Palácios. O Estudiantes pudesse, furaria a bola. Não quer jogar. Pica o jogo, ganha tempo, bico na bola. Tirando aquele trecho em que eles rondaram, né, um pouquinho com escanteios seguidos a grande área do Flamengo. É o Flamengo com a bola no pé, o Estudiantes ganhando tempo. Apita o árbitro pela última vez. Encerrado o primeiro tempo. 0 para o Flamengo, 0 para o Estudiantes, que se mostra satisfeitíssimo para brigar para ficar com a segunda colocação do grupo até aqui. Gente, vocês já viram, né? Tá quente a primeira semana da nova novela das 9. Sinta só, 5 minutos apenas de acréscimo e vai recomeçar o jogo. Guga, vou dizer novamente, esse jogo só destrava se por acaso o Flamengo tiver um gol de vantagem. Joga a bola Flamengo. Vamos para o segundo tempo, duelo entre brasileiros e argentinos. Maracanã, quinta rodada. Vamos nessa, 0-0. Com o peito como se fosse futevôlei. O Royal toca no Luiz Araújo, recomeça o Flamengo aqui atrás. Ortiz. Rola para o Everton Araújo. De primeira, Luiz Araújo. Atenção, chegou o Royal, cruzou na primeira trave, tira a defesa. Teve uma chegada atrasada do Aguirre em cima do Royal, que está tornozelo direito do campo. Pegou feio, Guga. Na frente do repórter Marcelo Correge, que observa para você uma entrada duríssima do Aguirre no Royal. É esse o lance. É que o pé dele, eu acho que ficou preso embaixo e o Aguirre veio atropelando em cima. Agora, me parece que o Aguirre cai sentado no tornozelo do Royal, que está caído sentindo muita dor. Dificuldade ali no tornozelo direito. Pouco a pouco ele tenta readquirir a confiança no pé. Carrascal devolve para o Luiz Araújo. Ele tenta o traço em cima da marcação. É arremesso para o Flamengo. Jogo de paciência, jogo treta. Os dois melhores times do grupo disputando a liderança e vaga à próxima fase. Jorginho para o Royal. Importante o Flamengo passar com antecedência, né? Royal acelera. Luiz Araújo cruza na área. Tira Piove de cabeça. Aguirre vem para brigar com o Royal. É só tiro de meta. O Flamengo, mesmo campeão na última temporada, sofreu na fase de grupos. O torcedor espera um pouquinho mais de tranquilidade, quem sabe dessa vez. Até, né, tem aquele lance, campanha geral. Quanto mais bem classificado você fica, você traz o segundo jogo no mata-mata para casa. E podendo, de repente, até poupar titulares contra o Cusco no decorrer, né, dependendo do que acontecer na quinta rodada. O Flamengo sobe a marcação para tentar roubar. Tomás Palácios faz o giro. Luiz Araújo insiste. E para fazer a falta, o Everton Araújo vai tomar cartão. Passa a jogar pendurado também o Everton Araújo, a exemplo do Piove, o volante do Estudiantes. Sem necessidade, o Everton primeiro deu um bote no local errado ali, né? Ele não tem que sair ali do setor de meio campo para vir aqui na ponta direita ofensiva lá, ó. Ele está recuperando e fazendo uma falta por trás, bem aplicado até pelo critério que o árbitro adotou no primeiro tempo contra os argentinos, né? Piove fez uma falta com 1 minuto de jogo, tomou cartão da mesma maneira. Agora o Jorginho fazendo um gesto para o Emerson Royal, pondo a mão na cabeça, para usar a cabeça, porque deu para notar, e essa falta do Everton Araújo corrobora com o que eu vou descrever. Os jogadores do Flamengo estão muito nervosos com o antijogo, com a violência dos argentinos em algumas divididas e com a conivência do árbitro da partida com tudo isso. Então o Royal está reclamando muito com o árbitro o tempo todo e está até correndo o risco de tomar um cartão amarelo por causa disso, porque o árbitro já fez alguns gestos nesse sentido. E o Jorginho tentando acalmar os ânimos do time. A gente entende a irritação porque enerva mesmo, né? A bola quase não rola. Até nós estamos irritados. Você imagina quem está lá dentro correndo atrás da vitória. É compreensível, mas é Libertadores, né? Desde que o mundo é mundo, quando tem diferença técnica entre brasileiros e os times adversários,
as cartas são colocadas assim na mesa. Cada um se defende com as armas que tem. É o que está tentando fazer o Estudiantes tirar o Flamengo do jogo. Luiz Araújo. Everton Araújo. De primeira, Carrascal recua. Recomeça também no Allianz Parque, 0-0 na disputa da liderança e também por vaga. Palmeiras e Cerro vão empatando lá também. Aqui 4 minutos, segundo tempo. Tá recomeçando o jogo. Emerson Royal. Carrascal. Aliás, Luiz Araújo domina, devolve. Royal cruza forte, segunda trave do outro lado. Bruno Henrique evita a saída. Deixou a bola quicar, se atrapalhou e acabou perdendo o lance em arremesso pro Estudiantes. Os comentaristas podem responder se daqui a pouquinho já é tempo de mudança. Quem é que pode vir do banco? Tá aí. Danilo vai para mais uma Copa do Mundo. Jogador de 2 gols em finais de Libertadores pelo Santos, contra o Peñarol em 2011. E Flamengo na última conquista rubro-negra. O Flamengo hoje tem no banco só 2 jogadores, né, de ataque, o Lino e o Wallace Ian. São poucas as alternativas. Para pensar em alguma modificação, de repente o Paquetá, até no lugar do Everton Araújo, que já tomou o cartão amarelo. Você tem um jogador com mais qualidade de infiltração, de mais poder de finalização, num jogo que está amarrado. Ele por trás, o Paquetá, faz uma leitura mais inteligente do que o Everton, que é um jogador de mais proteção. Lino e Paquetá, assim como Wallace Ian, De La Cruz, Varela e Saul, estão no aquecimento. Acabaram de começar o aquecimento. É muita qualidade no banco de reservas do Flamengo. Medina também, quebra a cabeça. Pode mexer no Estudiantes daqui a pouquinho. Léo Pereira de cabeça. Everton Araújo despacha lá para frente. O Pedro disputa. Amondaraim. Adiantou demais. Ayrton Lucas chuta contra ele. Luiz Araújo. Amondaraim até o final. Luiz Araújo consegue o passe. Pedro vem para evitar a saída. Conseguiu não. Valeu o esforço do Pedro, mas ela saiu em arremesso. Falei do Paquetá, mas Saul e De La Cruz também entram dentro dessas características que eu falei do Paquetá, né? Um pouquinho mais de qualidade, de mais técnica para acionar o pessoal de frente. Tomás Palácios. Luiz Araújo dividiu e vai tomar cartão pela dividida. Tomás Palácios vai para o chão. O árbitro entendeu que o Luiz Araújo deixou um toco ali para o Tomás Palácios, como a gente costuma dizer no futebolês. Deu uma rabiscada um pouquinho acima do peito do pé. Não foi na maldade, mas acabou atingindo o Tomás Palácios. Amarelo para o Luiz Araújo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Claro, onde tem torcida, tem 5G com armazenamento na nuvem. No outro jogo do grupo, só às 11 horas da noite, Independiente Medellín e Cusco. A bola começa a rolar lá um pouco mais tarde. Vem bola para ser levantada na área. A jogada preferida do Estudiantes. Levantamento do Palácios. Tira de cabeça o Léo Pereira. Agora é o Pedro quem afasta. Volta no camisa 10. Esse cara aí fez 3 dos 5 gols marcados pelo Estudiantes na competição. Ayrton Lucas com Léo Pereira. Ortiz. Atenção. Pablo Verrete. Léo Pereira, atenção aqui também. Enfiou para o Bruno Henrique. Ela toca nas costas do zagueiro. Pablo Verrete abre o placar para o Cerro Porteño, que vai pulando para a primeira colocação no grupo. Jogo no Allianz Parque.
Um para o Cerro, aquele mesmo, gente, ex-Vasco. Um para o Cerro, 0 para o Palmeiras. Que bola do Léo Pereira, hein? Se ela entra, ó como ela toca nas costas do Messi, ele corria para trás. Bruno Henrique sairia na cara do gol. O Flamengo está ensaiando, né? O Ortiz já deu uma, o Jorginho já deu outra, agora foi a vez do Léo Pereira. Porque essa jogada, ela termina sendo uma jogada mortal. Se o passe entra agora, né? Fatalmente teria colocado o Bruno na cara do gol, né? Porque esse espaço que existe entre a defesa e o Muslera é um espaço que pode ser aproveitado com o passe preciso e a velocidade dos homens de frente. Arremesso para o Estudiantes na primeira trave, ela vem desviada para trás, Rossi agradece, fica com ela. Será que dá para sair rapidinho? Luiz Araújo está pedindo. O Rossi deu para ele. Que passe do Rossi. Luiz Araújo cortou. Atenção, da ponta por dentro. Corredor central. Segura o passe. Toca no Bruno Henrique. Vai para cima dele, Bruno. Já está na grande área. Rolou para trás. Luiz Araújo. Palmas do Leonardo Jardim. Começou com o Rossi. Pro Luiz Araújo. Terminou no Luiz Araújo. O torcedor manda o Luiz Araújo para casa do chapéu porque a condição dele era de frente para o gol. O que é que faltou? Ô Guga, lógico que o torcedor reclama, mas o Luiz Araújo faz um bom jogo. Para mim, esse setor ofensivo, ele está participando bem, ele tem achado alguns passes interessantes, tem boa movimentação. É dos melhores jogos do Luiz Araújo nessa temporada. É a vez do Estudiantes. Bola pro Aguirre. Royal fecha o espaço para cima do camisa 28. Ele tenta carregar por dentro. Tomás Palácios, ex-jogador da Internacional de Milão. Zagueiro grandalhão hoje jogando aqui na lateral esquerda. Falta. Everton Araújo tem que jogar piano porque ele já tem amarelo. Derrubou o Carrijo. Falta para o Estudiantes. Cabeça no lugar, bola no chão. Cuidar para não perder nenhum jogador expulso. Ter paciência para trabalhar e esperar a hora certa de espetar. São muitos desafios para o Flamengo contra o time do Cacique Medina. Logo depois dessa jogada, o Leonardo Jardim foi perto do auxiliar fazer algum comentário a respeito dessa jogada. O que você imagina? Inclusive porque o Everton já tem cartão, né? Será que ele vai trocar o Everton Araújo até por precaução? O árbitro já deu uma avisada, né? Ele não deu. Já chamou. Lino e Paquetá. Dois jogadores na barreira. Você vê Luiz Araújo e Carrascal. Aguirre na batida. Daqui a pouquinho mexe duplamente o Flamengo. Vem Lino e Carrascal. Informa o repórter Marcelo Correge. Lino e Paquetá daqui a pouquinho no time do Flamengo. Aguirre para bater com o pé direito pro gol. Bateu para fora, é só tiro de meta para o Flamengo. E aí, Roger, Lino e Paquetá, você arrisca quem sai? Não, o Everton Araújo, eu já tinha falado que seria uma opção, né? O Paquetá, na minha opinião, entra no lugar do Everton Araújo. E aí, ou o Bruno Henrique ou o Luiz Araújo. Pelo jogo de hoje, tiraria o Bruno Henrique. E até pelo posicionamento do Lino, né? Que é pelo lado esquerdo. Pedro enfia. Bruno Henrique vai pro chão. Tomás Palácios faz a falta. Eu quero ver a cor do cartão. Amarelo para Tomás Palácios. O Bruno Henrique ia na direção do gol. O árbitro entendeu que ele tinha cobertura. Por isso não expulsar o zagueiro de Estudiantes. Reveja. Olha o Pedro de armador. Enfiou para o Bruno Henrique. E o Palácios deu o totozinho para matar a jogada. O Guga, de repente, ele pode até tirar o Carrascal e fazer o Paquetá o armador do time, né? Que o Paquetá faz melhor essa saída de trás para chegar. Não fica tão enfiado, né? Não, eu ia falar que eu esqueci do Carrascal, que hoje faz um jogo muito apagado. De repente, ele pode deixar Bruno Henrique e Luiz Araújo e tirar o Carrascal para a entrada do Samuel Lino. E aí ele escolhe quem vai jogar por dentro. Traz o Paquetá aqui pelo lado direito e bota o Luiz Henrique por dentro. Usa o BH como atacante do lado. Não falta é alternativa. Exatamente, né? Dos três, realmente, o Carrascal tá tão apagado que eu até esqueci do Carrascal. Olha, é o seguinte.
O Léo Pereira bateu no contrapé do goleiro, mas aquela lá estava mais próxima do gol. Estava mais difícil. Se ele calibrar direitinho, é perigo para o Muslera. A microcâmera dentro do gol do uruguaio. Falta importante, falta boa para o time do Flamengo. Que momento. 13, 14 minutos. Segunda etapa. Jogo treta. É Carrascal ou Léo Pereira. As duas opções. Léo Pereira se concentra. Olhar fixo na bola. 4 jogadores na barreira. Vem com a canhota Léo Pereira. Passa à esquerda do gol, unindo com perigo. Que lance! Chapou! Ela bate na haste, na trave que sustenta a rede do lado de fora. Pertinho, pertinho. Você revê na tela da Globo. Que perigo, que batida do Léo Pereira. Saindo Everton Araújo com a número 52 para a entrada do Paquetá com a número 20. E Luiz Araújo com a 7 para a entrada do 16. Samuel Lino, família Araújo indo embora. Portanto, Lino e Paquetá em campo. Everton Araújo pendurado e Luiz Araújo vão embora. Mexe o Flamengo, começa a dar energia. Oxigênio no time. Na jogada anterior, nessa falta sofrida pelo Bruno Henrique, o Pedro fez aquilo que o Carrascal tem que fazer. Sair da posição afundada, vir como meia e fazer esse tipo de lançamento. Palácios carrega. Bem, Paquetá. Desarma para o time do Flamengo. Bruno Henrique tenta o contra-ataque, foi desarmado. Ayrton Lucas está sozinho contra o Palácios. Tem que chutar contra o uruguaio. É arremesso para o Flamengo cobrar. Luiz Araújo corta por dentro. Flamengo recomeça. Paquetá, Léo Pereira, daí ao Ortiz. O Royal tá livre. Tem campo para jogar. Lino. Tabela. Carrascal vai para o chão. Reclama de obstrução. O árbitro não deu nada. Tomás Palácios perdeu, sem falta, capricha Royal. Contra-ataque do time do Flamengo. Paquetá acelerou, passe, acelerou demais. Vai voltar aqui atrás. Ortiz vem para dividir com o Aguirre. É uma mordiscada no tornozelo do Aguirre. O jogo está parado, o Ortiz veio para matar a jogada. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bet 365, o extraordinário acontece aqui. Você revê a falta do Ortiz, matando a jogada em cima do Aguirre. E a cada falta, eles rolam, não se levantam. E a torcida Pincharrata, a torcida do Estudiantes vai comemorando um ponto no Maracanã. Está mais apreensiva, está mais maneira nesse momento a torcida do Flamengo. Palácios na bola. Levantamento, primeira trave, tira Royal. Ela volta com o Piove. O Flamengo pode explorar o amarelo, que tem também um volante do time do Estudiantes. Ayrton Lucas na cobertura. O Ayrton Lucas já fora do campo, tomou uma chegadinha, é assim. Ninguém dá nada de graça, sempre sobra um toco, uma mão. É Brasil e Argentina, os líderes do grupo, 2 tetracampeões da América, 2 campeões do mundo. Ayrton Lucas no Léo Pereira, tá apertada a saída, hein? Capricha Rossi, Ortiz tá livre, Royal aparece para dar opção, Ortiz toca nele, o lateral pisa na bola, curtinho, Lino, tá feita a tabela, volta no Ortiz, Rossi se apresenta, Ortiz prefere a inversão, na medida. É que o Ayrton Lucas não conseguiu o domínio, a torcida pega no pé dele porque ele dá motivo. Brasileirão, atenção gente, é no sábado, a partir das 4h30, São Paulo e Botafogo, Vitória Internacional, bora pro jogo, aquece a rodada, sábado, 4h30 ao vivo. Ayrton Lucas com a direita, manda lá pra frente.
Passa do Lino. Bola enfiada no Lino. Tá fresco no jogo. Arremesso para o Flamengo. Jorginho. Carrascal. Bola de lado até o Léo Pereira. Os atacantes viram armadores. O Flamengo todo no ataque. Bruno Henrique contra 2. Tenta o traço, adianta demais. Muslera, soltou o Pedro. Atenção, o gol tá aberto. Bateu, é gol! Gol! Dele. Sobe o hino! E vou te falar, um golaço sem ângulo, do centroavante esperto que acredita, limpa com a direita, bate rápido com a canhota, sem tempo de reação para o Muslera. Parece simples, ele faz parecer simples, bola para o fundo do gol, sentar na torcida do Flamengo no Maracanã e em todo o Brasil. Ele tá cheirando a gol. São 9 marcados nos últimos 11 jogos. Que fase do Pedro! Uma falha num jogo encalacrado. O Flamengo abre a lata do Estudiantes. Festa da Magnética no Maracanã. Faça festa, torcedor do Flamengo. Espalhado, ligado na tela da Globo em todo o Brasil. Que sufoco, maestro. Que fase do Pedro! É um golaço esse, porque o raciocínio, a tranquilidade e a percepção de saber que o goleiro está fora do gol. Uma pena que o Pedro teve uma contusão que o afastou tanto tempo, né, dos gramados. Só agora ele volta a uma grande forma, senão fatalmente ele estaria nessa lista dos 26. Porque a reação é incrível, Roger. Ele dominar limpando com um pé e girar rapidamente com o outro em desequilíbrio. O repertório dele é impressionante, né? Ele tem todos os golpes como centroavante. Ele gira para os dois lados, ele domina as ações com as duas pernas. Então qualquer lado é lado para ele. E a percepção sempre do espaço, né? Parece que ele está posicionado em qualquer situação para finalizar. O domínio dele, né? O giro dele já é totalmente intencional, já percebendo a falha do goleiro. E o Muslera, né, Muslera, já tinha... Isso aí é castigo, né? O tanto que ele tomou de tempo, o tanto que ele fez de cera, uma bola dominada por ele, ele saiu mal, espanou e sobrou no pé do jogador que mais domina aquela situação. Golaço do Pedro. Bom, resultado que vai liquidando a vaga. O Flamengo vai ficando com a primeira colocação do grupo e classificado já às oitavas de final com resultado parcial. Guga, a informação. Por reclamação depois do gol, Fernando Machado, um dos auxiliares do técnico do Estudiante, recebeu o cartão amarelo, já tinha tomado um anteriormente, foi expulso. Ortiz toca, Royal, Lino, parte para a linha de fundo, bom passe, Royal para o Pedro, tentou a finta, acho que tocou no braço do Núñez, o árbitro mandou seguir. Tá aí a classificação na tela, independentemente do julgamento da Conmebol. O Flamengo tá se classificando e ficando com a primeira colocação, batendo carimbo rumo às oitavas de final, defendendo o tetracampeonato da América. Começou a festa na arquibancada, que estava entalada, sofrendo a torcida do Flamengo com um jogo tão enroscado. E vem para ataque, o Júnior dizia, só o gol para abrir a lata e para abrir o jogo. Será que o Estudiantes vai sair um pouquinho? Carrijo toca de cabeça, Palácios divide, Léo Ortiz ganha a primeira. Lino, Ortiz, devolve Jorginho. E aí, acredita que os argentinos vão mudar a postura? Eu acho que pouca, não vão sair muito porque eles sabem da capacidade, né, do time do Flamengo, ainda mais com jogadores que entraram, jogadores com gás, jogadores velozes, que é o caso do Samuel Lino. Não acredito que vão, não. Eu acho que vão procurar jogar um pouco mais. Bola bem invertida, Carrascal coloca o Royal para jogar, o Lino atrasou a passada, Royal cruzou na primeira trave. Muslera fica com ela. Se solta o Flamengo a partir do gol. Ouçam Maracanã. A torcida do Flamengo cantando do fundo da alma, do fundo do peito, o hino do clube.
Isso é Libertadores em estado puro. E olha que é só fase de grupo, gente. É difícil mesmo. Bruno Henrique domina no peito, toca atrás. Paquetá. O maestro disse mais ou menos, eles estão lá, ó, na batida deles. Agora é o Flamengo que não tem pressa para jogar, mas eles não sobem para tentar tomar o quanto antes a bola do Flamengo, não. Se abrir espaço nas costas, o Flamengo joga. E vem com o Lino, da ponta por dentro, enfia. Atenção, Carrascal, seu goleiro, Muslera pegou. Pedro de chaleira para fora do gol. Ele tá arriscando tudo. Lino pro Carrascal, dividiu, e o Pedro, de chaleira, ela passa com perigo e vai embora por outro ângulo. Reveja na tela da Globo. Como é que é, Roger? Repertório puro, ele tem todos os golpes de um centroavante. Todos. É muito inteligente, ele consegue mapear muito claramente todos os espaços e quem está ao seu redor para poder não só finalizar, como achar os companheiros. Vive grandíssima fase, né? E tudo dá certo. Pausa para reidratação. Jogo parado no Maracanã, vamos tentar ouvir os técnicos. Não deixa cair. Não está exigindo que você não está pegando um pouco. Sim, mas construiu mais uns 10 minutos. ¡Ey! ¿Qué perdón? ¡La bola! ¡Nos salvaste 1000 veces! ¡Dejá de romper los huevos! ¡Vamos a olvidarnos! ¡Vamos a ir por el gol! ¡Un gol! ¡Estamos bien! ¡Listo! ¡Vamos a recuperar la pelota! ¡Dale! Estamos partidos, no tenemos la toalla. Va a salir Mo y va a salir Brian. Va quedamos como interno izquierdo. O Guga. Muslera pediu desculpa, né? Pediu desculpa, né, pro pessoal, e o treinador falou assim, que perdão, tipo, nos salvasse 1000 vezes no jogo, né, que ele participou de algumas defesas importantes, mas falhou no gol, foi pedir desculpa e o treinador, o Medina, falou que não precisava. Aí, ó, a bola dominada, né? E aí depois ele voltou. Comunicação, zagueirão. Foi atrapalhado pelo zagueiro. Essa que a gente, daqui desse ângulo, a gente não tinha visto essa... E voltou, mas voltou sem fechar o ângulo também, né? Aí a segunda fase ele já tem um percentual maior de culpa. Né? Gente, o Pedro tá a 2 gols do Gabriel para igualá-lo como o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores. Alterações no Estudiantes. É isso, Guga. Saem Castro com a 22 e Aguirre com a 28. Entram Farias com a camisa 11, jogador de meio campo, e Cetré com a 18, atacante, inclusive que renovou o contrato no início desse mês até dezembro de 28. Flamengo troca passes. Paquetá com o Aguirre, aliás, com o Jorginho. Recomeça o Lino. Começa no outro jogo do grupo, Cusco Independente. Na medida do possível, aqui a gente já está avançando para a reta final do jogo. Informamos tudo que acontece lá também. Bom, esse resultado aqui faz com que o Flamengo mantenha a melhor classificação de toda a Libertadores. Deixa eu ver esse ataque. Carrascal dominou, Lino partiu, pediu, olha o Pedro no meio. Lino carrega, bateu pro gol. Pedro fica na bronca, ele queria o passe mais rápido. Muslera pega fácil e sai jogando pro time do Estudiantes. Flamengo volta a campo na Libertadores terça-feira contra o Cusco. Podendo, com esse resultado parcial, ir com tudo para cima do Palmeiras na disputa da liderança do Campeonato Brasileiro, sábado, 9 horas da noite, transmissão do Sport TV. E também pelo Globoplay, onde é que você tiver, do jeito que você quiser, acompanhar a partida do Brasileirão e até poupar jogadores na terça, rodada derradeira contra o Cusco, com esse cenário de momento. Guga, só que se ganhar o jogo, né, do Independente Del Valle, ele vai brigar realmente com grande chance de ser a equipe com o maior número de pontos. E isso dá aquele benefício que você já falou, que é exatamente jogar todas as outras fases, o segundo jogo em casa. 28 minutos. Bola rolando no segundo tempo. Léo Pereira domina.
Ortiz. Vai colocar o Royal para correr. C3 volta para marcar. O Royal é mais forte. Ganhou. Cruzou Muslera. Chegou sem pressão para o Pedro lá na pequena área. Palácios de primeira. Rouba bem Jorginho. Foi falta. Falta no Jorginho. Falta para o Flamengo. De La Cruz vem aí. De La Cruz poupado do jogo em Curitiba contra o Atlético no Campeonato Brasileiro. Não costuma jogar em gramado sintético. É mais um que está na lista do Bielsa para jogar, quem sabe, a Copa do Mundo pelo Uruguai. Ele tem sido utilizado na função do Arrascaeta. Contra o Grêmio ele entrou assim. O Jardim tem usado ele um pouquinho mais à frente. Carrascal deve sair? Vocês têm candidato? É uma possibilidade. Aí Carrascal domina, acaba perdendo. Palácios vem para roubar. Carrascal corrige, toca no Lino. Lino tentou um passe rápido para o Pedro. Pegou uma falta atrasada e cartão para o Palácios. Uma falta lá na origem, atrás, em cima do Jorginho, que está caído. O Jorginho está voltando de suspensão, está de botijão cheio também. Já aceitou o pedido de desculpas ali do Palácios. Saindo Bruno Henrique com a número 27 para a entrada do 18. Nico de la Cruz. Guga, a gente tem que reforçar sempre a informação da temporada que o Pedro faz. São 29 jogos e 18 gols, uma média altíssima em 2026. Muito maior, por exemplo, do que a do ano passado, 39 jogos e 15 gols. O Pedro tinha a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo e existia também uma tensão por parte da torcida do Flamengo para ver como ele reagiria à não convocação. Ele ficou muito triste na segunda-feira por não ter sido convocado, mas reagiu bem. Ele é o artilheiro do futebol de elite na temporada do futebol brasileiro. Ninguém tem mais gols do que o Pedro. Ele deixou o Carrascal, que vai vir aqui para a direita, vai botar o De La Cruz no meio e o Lino lá na ponta esquerda. Primeira jogada do De La Cruz, vai alcançar. Pedro na grande área. Atenção, Carrascal tentou corta-luz, sobrou Paquetá, canhota, cruzou Pedro de voleio para fora do gol! Para fora do gol! Um voleio a lá Bebeto, maravilha, acrobático centroavante do Flamengo. A condição era boa. Olha só, pegou o lateral, ele roçou a bola, parte externa do pé. E Craque demais. Eu achei que ele ia dominar essa bola no peito e puxar a bicicleta. Mas ele tentou um lance mais bonito ainda e mais difícil. E quase meteu um golaço. Que fase vive o camisa 9 do... É de bater palma em pé aqui, hein, Júnior? Tá demais, realmente tá demais. Pedro desfila no Maracanã. Carrascal. Aí o De La Cruz, o corta-luz não chega no Pedro, recupera a posse de bola o time da Argentina. Palácios. Ayrton Lucas vem para tentar matar a jogada. Toma a finta, toma o traço. Foi inocente o Ayrton Lucas. Cruzamento, segunda trave. A bola sai em tiro de meta pro Flamengo. É isso. Ô Roger, em relação ao primeiro tempo, agora acontece o que você queria, o Flamengo dominante. É isso, tem mais qualidade, né? E agora com um pouquinho mais de espaço começam a aparecer os lances mais técnicos, os lances de mais refino com esses jogadores. Ó, o Paquetá, esse passe, né? A gente não tinha esse tipo de jogador em campo. O Everton Araújo está muito bem, está numa fase também espetacular, mas é um jogador mais de marcação, de mais posicionamento. Quando entra o Paquetá, eleva o nível técnico. E sai mal o Flamengo, atenção, o C3, Estudiantes tenta empatar o jogo, escorregou o Léo Ortiz e o Léo Pereira também, os dois caíram, tiro de meta para a sorte do Flamengo, futebol na Globo, aqui é emoção. Hyundai Creta, impressionante em cada detalhe, dentro e fora de campo. Daqui a pouquinho segue o jogo Lucas Gutierrez e Paulo Nunes e tudo da rodada brasileira na Libertadores. Já estão em alongamento, já estão em aquecimento. Logo após o apito final, segue o jogo ao vivo na Globo. A carinha dos dois, olha lá.
dancinha e tudo, tá bom para vocês? Arremesso para o Estudiantes. Sai jogando Gonçalves Pires. Toca no Muslera. Aperta que ele solta, Pedro. Rapidinho o uruguaio. Mandou lá pra frente. Royal recua de cabeça. Rossi recomeça a jogada. Ayrton Lucas. Vem pra tabela com o Paquetá. Devolveu na medida o meio-campista da seleção brasileira. Ayrton Lucas erra mais um passe. Enerva a torcida. Farias. Bem, Jorginho, tomando conta da meiuca. Royal. Ortiz. Bola no Pedro. Para fazer a parede. Ele foi empurrado pelo Núñez. Falta marcada para o Flamengo. Regressiva da Copa do Mundo. Faltam 22 dias. E a Globo, no Brasil, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, para contar tudo para você. 520 profissionais envolvidos na cobertura. Brasil rumo ao Hexa. Os craques internacionais. Vamos juntos. A partir do dia 11. (35 do segundo tempo). O Pereira tentou enfiar. Tá sobrando espaço, à medida que o cansaço vai batendo de lado a lado. Os times vão tendo mais espaço para jogar. Gonçalves Pires achou o passe. Farias toca lá na direita com o Núñez. Piove. Cetré. Quicou, ele é pequenininho. Passou sobre ele. É só arremesso para o Flamengo. Gente, o Flamengo está conseguindo um feito dificílimo, hein? Porque o Estudiantes em 10 partidas como visitante, aí somando-se todas as competições, perdeu uma só. É um time osso duro de roer mesmo fora de casa. Oi, Richard. Guga, pensando aí na última rodada para o Estudiantes, né, dessa fase de grupos, contra o Independiente Medellín na próxima terça-feira em La Plata, o time não vai ter dois jogadores importantes. O Tomás Palacios e o Thiago Palacios foram punidos com amarelo hoje aqui, estão fora da próxima partida. Lino controla de cabeça. Bola enfiada, De La Cruz está na grande área para bater cruzado, atravessou o Carrascal, tira por baixo. Tomás Palacios, é escanteio para o Flamengo em cima da hora, quase o Carrascal amplia. A condição do De La Cruz era boa. Agora, se no primeiro tempo essa linha defensiva do Estudiantes jogava bem alta, né? No segundo tempo, o que eles estão fazendo de coisa errada, né? Tem sempre um jogador dando condição. Sempre um jogador. Aquele que deu condição para o Pedro, agora esse para o De La Cruz. Eles estão sempre 2, 3 metros atrás da linha e aí entra com muito mais facilidade os jogadores do Flamengo. Reta final do jogo, De La Cruz bate escanteio na marca do pênalti, passa pelo Léo Pereira. Importante para o Flamengo fazer mais um, liquidar o jogo e deixar mais tranquila a magnética no Maracanã e em todo o Brasil. Pedro lança para o Léo Pereira, Muslera. Pega, sai jogando rápido. Farias, contra-ataque do time do Estudiantes. De La Cruz não acha falta. Farias coloca o Cetré para correr. Ortiz faz o simples. Orquestra a torcida, pede apoio. Mostrando cansaço também o Léo Ortiz. Tomás Palacios vai fazer a reposição. Bola na grande área. Atenção, atenção. Farias pediu a batida. Rossi pegou em 2 tempos. Faz a defesa. Gente, do outro lado é o Estudiantes. Os caras são tetracampeões da Libertadores e campeões do mundo, como o Flamengo. É importante o Flamengo executar as oportunidades que cria, para não passar sufoco na reta final. 38, segundo tempo. Bola esticada para o Carrascal.
Carrascal já mostrando cansaço, também se perde com bola e tudo pela lateral. Vem duas alterações no time do Estudiantes. Olha o chute do Palácios que vem desviado. O Rossi ameaçou tocar sobre o travessão para escanteio, desistiu e depois resolveu ficar com ela embaixo. Piove vai embora, entra o Gabriel Neves em São Paulo, confere? Isso, sai o Piove com a 21, entra o Gabriel Neves com a camisa 8 e vai entrar também o Pérez, atacante, com a 29 para a saída do Thiago Palácios. Pedro com o peito, não chega no De La Cruz. Cetré com o Royal, pequenininho, o Cetré ganhou. Bem, Paquetá recuperando a posse para o Flamengo. Só que o árbitro vai dar uma falta na origem do lance, em cima do Cetré. Danilo orienta, o Wallace daqui a pouquinho entra no time do Flamengo. Cacique Medina toma cartão. É o que a imagem da Globo está mostrando. Amarelado o técnico do Estudiantes. Muslera sai jogando aqui embaixo. Em São Paulo, segue Cerro Porteño 1, gol do Verrete, 0 para o Palmeiras. Cerro vai passando para a primeira colocação do grupo lá. Sai errado o Estudiantes, Jorginho, já cansado, tocou nas costas do Pedro. Cetré, Royal está distante na marcação, tem que encurtar, ele gosta do drible, bola cruzada, Rossi! Cai no colo do goleiro, 40 minutos do segundo tempo, Rossi respira aliviado. Pede calma para o time respirar. Léo Pereira. Jorginho. Agora o Estudiantes se atira um pouquinho mais para frente. Léo Pereira toca no vazio, devolve a posse de bola de graça para o Muslera. Saiu o público, Guga. Vamos lá. 53.125 torcedores presentes, mais de 4 milhões de reais de renda. Olha, a chuva deu uma quietada durante o dia, melhorou demais. A última parcial era de 35 mil ingressos. O torcedor sentiu firmeza no tempo e vem mais de 53 mil essa noite aqui no Maracanã. Ataca o Estudiantes. Atenção, Carrijo, bola enfiada, mesa bate, chute prensado, cai com o Rossi. Libertadores tendo umas coisas, né? O Flamengo dominou o segundo tempo, fez 1-0, teve chances claríssimas para liquidar o jogo. Segue vencendo, resultado suficiente para classificar e mandar o time às oitavas de final como líder do grupo. Rossi. Ortiz abre para receber. Bom passe do Rossi. Paquetá tem campo para jogar. O Royal partiu, pediu. O passe é forte demais. Vem as alterações do Flamengo. Wallace e Varela preparados ali para entrar em campo. Vão sair Pedro com a camisa 9 para a entrada do Varela com a número 2. E Carrascal com a número 15 para a entrada do 64, Wallace. Pedro vai descansar e o Carrascal também. Caiu Varela. Outro uruguaio da pré-lista do Bielsa. Varela, Arrascaeta e o De La Cruz. Ortiz. Vem para dividir com o Carrijo. Jorginho complementa. Posse de bola do Estudiantes. 43 minutos, vai subir a placa. Ayrton Lucas, no capricho, Lino por baixo, Jorginho devolve, De La Cruz protege, foi calçado, falta nele. Mondarain veio para derrubá-lo. Parece que o Varela vai fazer uma dobra aqui com o Emerson Royal do lado direito. O Varela jogando mais ofensivo, né?
jogando nessa linha mais de frente. O Alacian ali no meio, como o Pedro vinha jogando, e mantém-se a estrutura, o De La Cruz como meia por trás, o Samuel do lado esquerdo. Novidade é o Varela um pouquinho mais avançado do lado direito. Guga, a última mexida do Estudiantes, vai entrar o Gás, camisa 19, atacante, para a saída do Amondaraí. Eles colocam o Gait, que é um centroavante grandalhão. Vão pro tudo ou nada para tentar pontuar no Maracanã. A vitória do Flamengo, a vaga do Flamengo, a liderança vai ficando também garantida no jogo de hoje com o Flamengo. Bola Cian, quicou, Varela tá na grande área, que falta! Carrinho no Bola Cian, cartão para ele. Deu tapa para invadir a grande área. E o jogo está parado. Gonçalves Pires não perdeu viagem. Ó, quando o Alacian deu tapa, só ficou o carrinho para cima do garoto. (45 cravados). Mais 6. 6 minutos a placa. Ilustra a informação do Correge. De La Cruz, quem sabe para matar o jogo. Levantamento na área, passa toda a extensão da grande área e sai do outro lado. Arremesso ainda para o Flamengo. Vidrizeves, que abre o placar para o Independiente Medellín. 1-0 em cima do Cusco. Jogo que começou há pouco, às 11 horas. Primeiro tempo lá ainda. Vai atrapalhando a vida do Estudiantes. O Flamengo não tem nada com isso, com essa vitória se garante nas oitavas. Tocou por último no Paquetá, tiro de meta. Estudiantes torcendo pela decisão da Conmebol a favor do Flamengo contra o Medellín. Nas próximas horas, é isso aí. A expectativa é grande para que o artigo 24.2 do Código Disciplinar da entidade dê os 3 pontos e 3-0 para o Flamengo pelo cancelamento devido a toda a confusão no primeiro minuto de jogo na Colômbia na última rodada. Foi puxado ali pela gola da camisa o Bola Cian. E os brasileiros agora fazendo o Estudiantes provar do próprio veneno. A catimba, mastigando o jogo, fazendo o tempo passar. Bola do Bortis para o Lino. Pérez marca, bola tocada com o Paquetá. Ele rola de ladinho. Ayrton Lucas aparece para o apoio. De La Cruz para o Lino. Lino, linha de fundo. Tenta evitar a saída, consegue. Levantamento do Ayrton Lucas. De cabeça tira Tomás Palácios. Vai sobrar com o Flamengo. O árbitro dá falta em cima do Gait. Ele veio para cavar a falta. O Carrijo, aliás, foi o Esteban Stoic na onda do centroavante do Estudiantes. Ameaçando cruzar de muito longe. 2 bolas em campo. O árbitro agora se autoriza. Gabriel Neves. O ex-volante do São Paulo rola de ladinho. Está posicionado o Flamengo. Erro de passes. É tudo que o Flamengo quer. A posse. Bola distante do gol do Rossi. Bola Cian. Varela vai partir e vai ficar com ela. Por enquanto ninguém na grande área. Aí De La Cruz de letra pro Lino. Era para bater. Lino dominou, bateu para fora do gol. Mais uma chance do Flamengo. Bola para fora. Tiro de meta para o Estudiantes. Volta rapidinho. Olha como muda, né? Agora o Muslera tem pressa. Flamengo já posicionado na defesa. De La Cruz divide de cabeça. Lino vai para cima da marcação do Messa. Ele consegue o passe. Ayrton Lucas ganha no ombro. Lino toca curto.
falta marcada para o Flamengo bater. 3, quase 4 minutos dos 6 acrescidos já se foram. O Guga, quem entrou muito bem no jogo foi o Samuel Lino. Primeiro na direita e agora na esquerda. Além do De La Cruz, né? O De La Cruz jogando mais adiantado, como ele vem entrando, ele parece um outro jogador, completamente diferente daquele que fazia o segundo homem de meio campo. Jorginho enfia, Wallace, será que a condição dele... Não, já subiu a bandeira aqui embaixo, ó. Não era legal. E nesse momento a torcida do Flamengo provoca o Palmeiras, que vai perdendo em São Paulo. Gol do Pablo Verratti, 1-0 para o Cerro. E sábado, com transmissão do Sport TV do Globoplay, decisão parcial do Campeonato de Pontos Corridos. Maracanã. Sport TV e Globoplay, sábado às 9 horas, tem Flamengo e Palmeiras, líder e vice-líder. Bola tocada no Wallace, tá na grande área, girou pro gol, bateu para fora. Um minutinho. Pouco mais de um minutinho para acabar o jogo no Maracanã. Flamengo carimbando o passaporte rumo às oitavas de final na defesa do título da Libertadores. Vai ficando de quebra com a primeira colocação no grupo. Bola enfiada para o Gait. De cabeça ele vai bem, toca no C3. Royal encurta a distância para cima do C3. Ameaçou bater, limpou mal. Para sorte do Flamengo, é só tiro de meta, faz o tempo passar. Esfrega as mãos o torcedor do Flamengo esperando pelo apito final. Jorginho está esfarelando em campo. Veterano jogador voltando de suspensão, entregando tudo. Dono da meiuca. E a torcida espera pelo apito final. Último lance. Rossi vai fazer a reposição para trilar o apito pela última vez do árbitro uruguaio. Jogo treta, jogo duro, deu Flamengo. Classificado às oitavas de final da Libertadores, 1-0. Termina o jogo, vibra Leonardo Jardim. Depois de 2 jogos sem vencer, o Flamengo aponta para o alto, para frente, de novo. E liquida o grupo.